Olá, finalmente tomei coragem de aparecer por aqui. Esse canal, ele é novo. Eu não sou nova no YouTube, eu já tenho 5 anos de YouTube, só que o meu outro canal era de artesanato e agora eu resolvi empreitar nesse novo projeto, que é um projeto que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, mas eu vinha empurrando com a barriga, medo de começar. Teve um vídeo aí que eu fiz com voz neural, não ficou bom, e outros vídeos que eu não apareci. Mas agora eu resolvi aparecer e dar minha opinião também sobre os casos, que eu não consigo ficar sem dar minha opinião. Eu espero que vocês gostem. Tem 7 inscritos, eu agradeço muito por esses 7 inscritos, 7 pessoas que confiaram no meu trabalho e se inscreveram aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Os próximos também que vierem, eu agradeço muito, do fundo do coração. Rescate un poco que se prende fuego, ¿vale? ¿Entendieron? ¿Le creo que era todo? ¿Sí? ¿Se van a rescatar? ¿Se van a la fila? Bueno, No dia 30 de dezembro de 2004, ocorreu um incêndio na lotada casa noturna República de Cromañón, em Buenos Aires, na Argentina, onde 194 pessoas perderam a vida e deixou pelo menos 1.492 feridos. A República de Cromañón era um local que realizava shows e eventos no bairro Balvanera, em Buenos Aires. Era administrado por Omar Chaban e inaugurado em 12 de abril de 2004, com o show da banda Carreiros. É interessante ressaltar que esta foi a mesma banda, Los Carreiros, que tocou no dia do incêndio e tocou também no dia da inauguração. Ou seja, foi no dia da inauguração, né? E também quando houve esse desfecho trágico, era justamente Los Carreiros que estavam lá. O clube ficava em um prédio de 2 andares, com uma entrada principal de 6 portas atrás, que levava à área principal da boate. Na noite do incêndio, 4 das 6 portas estavam trancadas. Havia também uma conexão com um hotel próximo, uma saída de emergência que estava trancada e outra saída de emergência que estava bloqueada por uma cerca em frente ao palco. Quase não existiam medidas de segurança, sem alarme de detecção de incêndio, iluminação de emergência ou equipamento de combate ao fogo. 10 dos 15 extintores estavam inutilizados. A licença de segurança contra incêndio da boate havia expirado um mês antes da tragédia. O local estava recebendo o grupo de rock, como eu já falei, né, Los Carreiros, com um público de cerca de 3.000 pessoas, o dobro da capacidade local, que é de 1.500. Era de 1.500 pessoas. O incêndio começou quando um sinalizador pirotécnico, um tipo fogo de artifício, um dispositivo popular nas comemorações da véspera de Ano Novo, foi detonado e acendeu a espuma do teto. Dá para perceber o momento do ocorrido nesse vídeo aí. Os materiais utilizados na decoração da edificação eram inflamáveis, altamente inflamáveis, principalmente madeira, isopor. Quer dizer, isopor é altamente inflamável, painéis acústicos e uma rede plástica. Foi o primeiro artefato a pegar fogo e foi isso que fez cair fogo, larvas, pequenos pontos de fogo sobre as pessoas. A rede foi pendurada no teto. Ela pegou fogo primeiro, derretendo, como se fosse uma chuva de fogo caindo sobre as pessoas. Em algumas partes do edifício foi usado fibra de lã, o mesmo usado para encher bichinhos de pelúcia do incêndio. Inclusive, os próprios integrantes da banda Los Carreiros, eles fizeram de tudo para salvar não só os seus familiares que estavam lá, vários familiares estavam lá, porque era um show de despedida do ano, né? Então, tinham familiares lá e eles estavam à procura dos seus familiares, mas ao mesmo tempo eles estavam tentando salvar também, ao que eu soube, eles salvaram muitas vidas, muitas pessoas eles ajudaram. Isso é algo que não pode deixar passar batido, que muitas pessoas não falam esse detalhe, mas eles ajudaram a salvar muitas vidas lá. Só que
4 das 6 portas, algumas das quais eram saídas de incêndio, foram fechadas com grossas correntes, para que as pessoas não entrassem sem pagar. Segundo o prefeito Aníbal Ibarra, a maioria das vítimas morreu por inalar gases venenosos de monóxido de carbono. A instituição técnica constatou que, devido aos materiais e volume do edifício, a concentração de cianeto no ar era suficiente para causar a morte em minutos. Muitas das vítimas foram identificadas como adolescentes e jovens na casa dos 20 anos. Mas equipes de resgate que limparam o local também encontraram crianças e bebês. Meu Deus! Sobreviventes relataram que um banheiro da boate havia sido usado como berçário onde os pais podiam deixar seus filhos enquanto assistiam ao show. Muitos que conseguiram sair retornaram para tentar ajudar quem ficou lá atrás, lá dentro. Os esforços foram em vão. Até mesmo parentes dos integrantes da banda e da gerência da boate, felizmente, perderam suas vidas. Dentre os 194 mortos, haviam vários parentes dos calerreiros, entre eles a namorada de Fontanet e a mãe de Vasquez. Gerfay teve que lamentar a perda de 4 entes queridos. A esposa do empresário da banda, Diego Arganares, e o irmão do percussionista convidado, Daniel Conté, também. A tragédia dos irmãos acabou ficando mais conhecida por nós brasileiros pelas semelhanças das circunstâncias que ocorreram na Boate Kiss. Um juiz argentino emitiu uma ordem de prisão nacional e internacional contra Omar Chaban, empresário local e proprietário da República de Cromagnon, e outras boates também, incluindo uma chamada Cemento, que já havia sido fechada por ordens judiciais muitas vezes antes. Chaban foi preso em uma de suas casas no bairro de Montserrat. A polícia procurou os responsáveis pelo disparo do sinalizador. Os culpados poderiam, ter pego de 8 a 20 anos de prisão, porém, até hoje ninguém sequer foi identificado. O presidente Néstor Kirchner decretou 3 dias de luto nacional e as autoridades da cidade proibiram shows e fecharam todas as casas noturnas de Buenos Aires durante o período de luto, apenas para abrir novamente uma a uma após serem verificadas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiro. O Papa João Paulo II expressou suas condolências às famílias das vítimas em uma mensagem enviada às autoridades das igrejas argentinas. O choque provocado pela tragédia na República de Cromagnon impactou fortemente o povo e as instituições nacionais de nossos vizinhos. Centenas de milhares de argentinos tomaram as ruas durante meses, exigindo justiça e uma punição severa aos responsáveis pelo morticínio, especialmente para os agentes públicos envolvidos no trágico episódio. O impacto foi tão grande que hábitos culturais muito enraizados foram aos poucos abandonados, como o uso de sinalizadores e fogos de artifício em toda e qualquer circunstância, as lotações frequentes em espaços destinados ao lazer e as regras de segurança para bares, boates, casas de shows e até estádios de futebol. Por anos, o incêndio na República de Cromagnon foi tido como o mais mortal da América Latina, até que, em 2013, uma trágica muito semelhante ocorreu aqui no Brasil, a Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bateu o triste recorde de vítimas fatais dos argentinos. Foram 242 vidas perdidas nesse terrível incêndio. Mais tarde, soube-se que a República de Cromagnon estava atrasada para uma inspeção de risco de incêndio desde o final de novembro de 2004. Embora o prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, culpou o Corpo de Bombeiros da Polícia Federal Argentina responsável pelas fiscalizações. Logo surgiram várias falhas no sistema de fiscalização da cidade, além do mau planejamento da cidade para um desastre dessa magnitude. Os críticos apontaram para Ibarra por não ter reorganizado o sistema de fiscalização. Poucos dias após o incêndio, Ibarra reorganizou toda a administração de segurança e emergência de Buenos Aires.
A Assembleia Legislativa anunciou que o prefeito Ibarra seria interrogado, mas não conseguiu os votos necessários para isso. Pouco tempo depois, Ibarra submeteu-se voluntariamente a uma sessão de interrogatório e anunciou um referendo revogatório para decidir se permaneceria ou não no cargo. Parentes e amigos das vítimas organizaram várias marchas até a Plaza de Maio, exigindo a renúncia de Aníbal Ibarra como prefeito de Buenos Aires, a condenação de Omar Chaban e um sistema de fiscalização mais eficiente. Algumas dessas marchas terminaram com incidentes entre manifestantes e a polícia. Em 14 de dezembro de 2005, um júri de impeachment formado pelo Legislativo de Buenos Aires suspendeu o prefeito Ibarra por 4 meses, aguardando uma investigação de sua atuação que poderia levar à sua destituição do cargo. Ele acusou a oposição de manipular as famílias das vítimas da República de Cromagnon para arruinar sua carreira política. Em 7 de março de 2006, após 4 meses de deliberações, o júri de impeachment votou pela destituição de Ibarra do cargo. Um julgamento começou em 19 de agosto de 2008 e durou 1 ano. Os juízes ouviram mais de 300 testemunhas que disseram que jovens acenderam um sinalizador que atingiu o teto. Os réus foram condenados da seguinte forma: Omar Chaban, 20 anos de prisão. Raul Villarreal, 1 ano de prisão. Membros da banda Calherreiros, absolvidos e julgados novamente em 2011. Sentença de 11 anos de prisão, reduzida para 7 anos em 2012. Diego, gerente da banda Calherreiros, 18 anos de prisão. Fabiana, ex-secretária de controle, 2 anos de prisão. Ana Maria Fernandes, ex-funcionária do governo de Buenos Aires, pena de 2 anos de prisão. Subcomissário Carlos Dias, 18 anos de prisão. Comissário Miguel Belay, absolvido. Os membros da banda Los Calherreiros foram absolvidos no julgamento de 2009, mas o Tribunal de Apelações de 2011 decidiu que eles compartilhavam a responsabilidade pelo incêndio. Testemunhas disseram que a banda havia encorajado o público a disparar sinalizadores. Mas mesmo depois de tanto tempo, os mais de 4.000 sobreviventes ainda lutam contra as sequelas físicas e mentais, apesar da justiça já ter condenado os responsáveis pela tragédia, responsabilizando inclusive funcionários públicos, além do surgimento de uma legislação mais segura e que defina os responsáveis. É um trauma que faz parte da vida dessas pessoas e que elas não vão esquecer, que vão carregar pelo resto de suas vidas. As sequelas psicológicas fizeram com que 16 dos sobreviventes tirassem a sua própria vida. Mesmo superando as mazelas físicas e psicológicas, os sobreviventes ainda têm que lidar com o preconceito social, uma vez que são vistos como pessoas com problemas. Isso prejudica que consigam trabalho ou que consigam dar prosseguimento à sua vida. Na época da tragédia em Santa Maria, na Boate Kiss, um grupo de pais e mães argentinos vieram ao Brasil, a Santa Maria, para prestar solidariedade a familiares e amigos das vítimas na tragédia da boate. Posteriormente, um grupo de pais e mães de vítimas nessa mesma boate foram a Buenos Aires retribuir o abraço e o apoio recebido dos argentinos. Eles foram a uma conferência que marcou os 10 anos passados da tragédia de Cromagnon. Foi um encontro muito emocionante. Os brasileiros cantaram uma música em espanhol que falava sobre sonho. Eles também foram visitar o memorial em homenagem às vítimas da boate de Cromagnon. Deram as mãos e oraram um Pai Nosso pela alma daqueles jovens. Foi difícil conter as lágrimas nesse momento. Agora vamos falar um pouco sobre Emir Omar Chaban. Ele nasceu em 31 de março de 1952, na cidade de San Martín, em Buenos Aires. Chaban tornou-se uma das principais figuras na cena underground de Buenos Aires durante a década de 80, como proprietário do Café Einstein e depois a Boate Cemento, que se tornou um importante local para shows de rock alternativo e de festas.
Ele foi condenado a 20 anos, mas permaneceu livre sob recurso, durante o qual ele morreu. Omar Shaban morreu em 17 de novembro de 2014, aos 62 anos, vítima de linfoma. Ele foi uma pessoa muito inteligente, muito importante na sua época. Ele lançou várias bandas, ele fez filmes. Ele era uma pessoa muito ativa no mundo artístico, desde muito cedo. Ele era conhecido por suas declarações de moda extravagantes e seu relacionamento de longo prazo com a atriz Kadja Alemã. Shaban esteve ligado a muitos atos musicais, lançando várias bandas de grande sucesso. Ele era muito inteligente, só que infelizmente parece que ele se esqueceu de cuidar da segurança, né, das boates da qual ele recebia o público, um público que pagava para assistir os shows na boate. Quando ele inaugurou a Boate Cemento, ele era casado com Kadja Alemã, que é meia-irmã do ex-ministro da Economia. Ela era casada com Omar Shaban e trabalhou com ele para abrir a Boate Cemento. Isso foi em 86 ou 85. Ela apareceu na inauguração vestida com uma fantasia de valquíria. Infelizmente, o trabalho de Omar Shaban terminou desse jeito, uma vida cheia de glórias, sucesso, mas terminou infelizmente desse jeito. Doente, infelizmente ele não pôde retomar a vida por conta desse linfoma. Agora eu vou falar um pouco da banda Los Callejeros. Essa banda foi formada em meados de 1995 por um grupo de jovens de Vila Celina, Grande Buenos Aires. Eles eram conhecidos inicialmente como Rio Verde. Depois do ocorrido na República de Cromagnon, Callejeros não atuou por muito tempo, primeiro por decisão própria, depois pela oposição dos familiares das vítimas no incêndio. Em maio de 2006, a banda lançou seu quarto álbum, que vendeu 20 mil cópias no dia do lançamento. A banda assinou contrato com Pela Music e teve os 2 álbuns anteriores relançados por esta mesma empresa. Em 6 de julho de 2006, Callejeros apareceu sem aviso prévio durante um show da banda Jóvenes Perdiozeiros, em El Teatro, um clube das Flores, Buenos Aires. A banda já havia concordado em não subir ao palco e o show foi suspenso pela direção do clube. Mais tarde, parentes das vítimas expressaram opiniões divergentes sobre isso. Uns achavam que eles tinham o direito de tocar porque não havia ordem judicial para impedi-los, disso, enquanto outros chamavam isso de um erro. Outros alegaram que deveriam estar na prisão. Após a tragédia, a banda tocou por mais 5 vezes, sempre fora da cidade de Buenos Aires. E em 2010, a banda anunciou sua separação. Porém, Pato Fontané continuou. Maximiliano Jerf, ele perdeu em uma entrevista posterior, ele disse que ele tinha 7 familiares dele lá na boate, mas só voltaram 2, e um desses 2 foi o próprio pai dele. Ele também ajudou a socorrer pessoas lá, ele ajudou a socorrer muitas pessoas, levou muitas pessoas para as ambulâncias, e depois ele foi encontrar o pai dele embaixo de uma escada, ou seja, ele perdeu o tio dele, que era o único irmão do pai dele. O único irmão do pai dele. Olha que sofrimento. E o Maximiliano Jerf, ele veio a falecer ano passado, no dia 12 de março de 2021. Ele estava jogando futebol e ele teve um infarto. Eu estive vendo o Instagram dele e ele era uma pessoa super família, sabe? Ele passou por todo esse trauma, mas ele continuou a vida na música, não com o grupo Los Callejeros, que, conforme ele mesmo falou em uma entrevista também, que Los Callejeros foi assim, é como se fosse um casal que sofre um aborto, é impossível, quase que é impossível viver juntos novamente. Foi depois do acidente, foi impossível a banda continuar junto. Então eles se separaram, mas a música continuou na vida dele, ele continuou trabalhando com música. E no perfil dele, da rede social, nós vemos que a vida dele era família e música. Era família e música, era isso. E amava futebol também. Ele acabou falecendo fazendo aquilo que ele amava, jogando futebol. Ele só tinha 46 anos.
E o Pato Fontanet também deu a volta por cima, eu fiquei até bem feliz. Eu confesso para vocês que eu não tinha assim bons olhos para com a banda Calherreiros. Eu achei que eles foram extremamente responsáveis pelo que aconteceu na boate. Mas depois eu compreendi que não foi eles que soltaram aquele efeito num lugar pequeno daquele, não veio do palco. E, de, e o erro foi um erro conjunto também, né, do dono da boate, que não tinha nem alvará para estar funcionando também, o alvará estava vencido e não tinha nada ali para a segurança das pessoas, portas trancadas com cadeado, nossa, tinha tanta coisa errada ali, sabe? Que geralmente quem vai cantar nesses lugares não fica nem sabendo que está acontecendo isso. E no dia do incêndio, eles também perderam familiares, gente. Eles perderam muitos familiares. O próprio Pato perdeu a namorada. E mesmo assim, ele correu para ajudar também, como ele pôde, sabe? Então, o sofrimento foi de todo mundo ali. E eu fiquei muito feliz quando eu soube, nas minhas pesquisas, eu vi que o Pato, ele sofreu muito. Numa entrevista, eu não estou dizendo que eu fiquei feliz porque ele sofreu não, tá? É que de um assunto eu pulo para o outro do nada. Mas eu vi uma entrevista dele, pouco antes do último julgamento da banda, que ele chegou a pensar em se matar, em tirar a própria vida. O que não é de se admirar, né? Depois do ocorrido, é demais, gente, é muita perda. Perda familiar, perda profissional, perda moral, sabe? Um monte de gente julgando. Perda financeira também, com certeza. Gente, não é de se admirar que a pessoa queira tirar a própria vida, não. E mais uma coisa, eu disse que eu fiquei feliz porque eu vi que ele deu a volta por cima depois de todo esse sofrimento. Eu vi que ele montou uma nova banda, o nome da banda é Dom Osvaldo, eles estão no YouTube, tem alguns shows dele no YouTube e tem também o Instagram do Dom Osvaldo. E eu vi que a banda cresceu, é uma nova formação. Porém, cresceu muito, tá bem diferente. Os shows estão mais bonitos, modernos e assim, ele continua arrastando multidões, gente. O cara é talentoso, essa é a verdade. Aconteceu essa fatalidade, mas isso não matou o talento dele, não matou a vontade dele cantar, porque música é vida. Eu vi vídeos dele em shows assim grandiosos e eu vi também vídeo dele em lugar humilde, cantando com pessoas humildes. E o rapaz que gravou o vídeo, ele relatou que Fontanet é uma pessoa extremamente humilde. Se tiver num lugar grande, ele faz o trabalho dele, mas se tiver algumas pessoas ali numa roda de música ali, ele vai ali, ele toca, ele canta, ele interage com as pessoas. É uma pessoa extremamente humilde. E graças a Deus, parece que deu a volta por cima, sim. Sabe? Foi através do nascimento do filho dele por conta do nascimento do filho dele, que ele desistiu de tirar a própria vida. E deu a volta por cima mesmo. E teve um show deles que eu vi que é muito bonito. Gente, que show lindo, maravilhoso. As pessoas agora estão levando lâmpadas, sabe? É outra coisa. Aprenderam, gente. Todos nós aprendemos. Quem de nós pode dizer que nunca fez uma cagada na vida e nunca se arrependeu e não aprendeu com isso? Quem não aprende com isso passou pela situação difícil à toa, sabe? Eu mesmo passei por umas situações aí muito sérias recentemente, eu aprendi com isso. Então, todos nós aprendemos com nossos erros e bem-aventurado é aquele que aprende com os próprios erros. Um show maravilhoso, tem iluminação, tem efeito, tem, só que é com a maior segurança. Eu vi as pessoas segurando uma lâmpada, deve ser
a pilha, né? Claro, deve ser a pilha ou a bateria. E eu achei fenomenal, achei maravilhoso. Ele venceu, a música de fato venceu. E conforme ele mesmo costuma dizer, a música não mata. E eu ainda acrescento que a música venceu. Venceu toda essa... tudo isso, né? Tudo isso que ocorreu. A música venceu e a música nos conecta a Deus, né? Então, a pessoa que trabalha com música, ela está conectando pessoas ao divino. E é isso que ele continuou fazendo. Eu quero deixar aqui minhas condolências a todas as pessoas que perderam seus familiares. Eles são verdadeiros heróis, porque eles transformaram o mal que aconteceu com eles em bem. Esses pais, essas mães que fizeram essas ações sociais, esses pais, essas mães que vieram ao Brasil na época do ocorrido na Boate Kiss, e também esses que foram até a Argentina retribuir o abraço, o apoio. Eles têm todo o meu respeito, porque são pessoas extremamente fortes. Eles conseguiram transformar algo ruim que aconteceu com eles em um bem maior, para que outros não ocorram, outros não passem pelo que eles estão passando. E isso aconteceu também no caso, que está aqui no canal também, com os pais de Wanda Tadei. Eles fizeram o bem, e o bem que eles fazem é como se fosse um lenitivo, né? Uma força que eles encontraram para continuar a jornada. E isso é, para mim, a vingança do bem. E essas pessoas têm toda a minha admiração, todo o meu respeito. Exemplo. E, gente, é muito emocionante de se ver. É uma força que vem do alto. E esse pai também que ergueu um ringue em homenagem ao filho, ele perdeu um filho de 18 anos. E ele ergueu ali um ringue para ajudar outros jovens a praticar esporte, porque ele sabe que o esporte é vida. E um exemplo dessas mães é a Nilda Gomes. Ela perdeu o filho dela tinha um sonho de ser advogado, ela realizou esse sonho, ela estudou direito, ela foi estudar direito, ela se formou e assim realizou o sonho que era do filho dela. E ela formou também uma ONG para juntos ajudar famílias que passam pela mesma situação. E ela também veio ao Brasil. Ela foi uma das mães, uma das pessoas que vieram ao Brasil para trazer apoio para as famílias das vítimas da Boate Kiss. E em meio a todo esse turbilhão de sofrimentos, ela ainda teve um grande amor. Ela adotou um menino de 8 anos de idade. E além de adotar esse menino, ela tem uma filha que tem problemas de saúde. Ela doou um rim para essa filha. Então, isso sim, eu também chamo, é a vingança do bem. Eles pediram por justiça, sim. Eles clamaram por justiça, mas eles também fizeram outras ações para ajudar o próximo. Eu achei isso incrível. Essas pessoas, essas famílias, essas mães, esses pais, eles merecem todo o nosso respeito e admiração. Eu agradeço a quem veio até aqui, agradeço do fundo do coração e peço que, se você não for inscrito no canal, se gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu like, também um comentário ajuda muito no engajamento do canal. Esse canal que está apenas no comecinho. Eu agradeço do fundo do coração. Beijo, até o próximo, se Deus quiser.